Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós estamos nessa liturgia celebrando o martírio de São Maximiliano Maria Kolbe, um santo que deu a vida, que se prontificou a morrer no lugar de um pai de família. Ali no campo de concentração, 10 tinham sido escolhidos para ser castigados, e entre esses 10, um deles era pai de família e se lamentou ali, dizendo: eu vou morrer e vou deixar esposa e filhos. E São Maximiliano Kolbe, que também estava ali preso, se prontificou a morrer no lugar. Ficou ali junto com aqueles 10, presos naquela cela. Era para eles morrerem de fome e sede. São Maximiliano Kolbe, depois daquele tempo, ainda sobreviveu, mas foi condenado a morrer através de uma injeção com um ácido. Esse homem morreu no lugar de outro. Deu a vida no lugar desse pai de família. Nessa semana que nós estamos aqui no Brasil, celebrando a Semana da Família, o Papa lá na Irlanda, celebrando o Congresso Mundial das Famílias, Deus nos convida a olhar para essa liturgia e perguntar: o que nós estamos fazendo pelas nossas famílias? O que nós estamos fazendo com essa família que Deus nos concedeu? Porque muitas vezes nós queremos uma família perfeita e nós sonhamos e planejamos a família perfeita, mas a família que nós temos é a família real, concreta, com limites, com virtudes, com crescimentos, muitas vezes com pecados. Quem não tiver na família alguém que comete pecado, atira a primeira pedra, e ninguém vai atirar, porque na minha família tem, na sua família tem. A liturgia nos provoca a pensar como nós estamos cuidando das nossas famílias. O profeta, na primeira leitura, vai ser provocado por Deus a, antes de tudo, antes de falar em nome de Deus, o profeta é provocado a escutar. Olha como é que Deus fala com o profeta: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Esse profeta que vai terminar a primeira leitura sendo enviado a falar para aquele povo, primeiro Deus puxa ele e fala: agora escuta. Eu vou te alimentar com um alimento que vai te sustentar para depois você sustentar um povo. E aí vem essa primeira leitura, depois de ser convidado a escutar, para não ser comparado a um povo rebelde, porque a rebeldia do povo era justamente tapar os ouvidos à voz do Senhor. E se o profeta ia ser esse arauto da voz do Senhor, em primeiro lugar, ele tinha que escutar. E aí, filho do homem, escuta o que eu te digo, não sejas rebelde como esse bando de rebeldes.
E aí começa todo o processo de Deus de alimentar esse profeta, para que depois ele pudesse alimentar uma multidão. É assim que acontece numa família. Primeiro, pai e mãe precisam cuidar de si, precisa cuidar da sua vida de esposo, de esposa, precisa cuidar da sua própria conversão, para depois cuidar dos filhos. Por quê? Porque senão você vai mandar os seus filhos fazerem uma coisa que eles não veem você vivendo. E isso racha uma família. Você dar a ordem para os seus filhos, você exigir dos seus filhos aquilo que você não faz, isso não é educação. Porque eles estão vendo você falar, mas eles não estão vendo você viver. E quantos de nós já passamos por isso? E quantos de nós hoje usamos como desculpa, porque meu pai e minha mãe não fez por mim, eu não tenho obrigação de fazer pelos meus filhos? Quem não se alimenta não tem direito de exigir dos filhos aquilo que eles precisam viver. Por isso, pai e mãe, esposo e esposa, em primeiro lugar, escuta e não seja rebelde a essa palavra. Porque muitas vezes a rebeldia dos nossos filhos foi gerada pela rebeldia dos pais. A agitação dos nossos filhos foi gerada pela agitação dos pais. Claro que existem situações que os pais fizeram de tudo e mesmo assim alguma coisa ainda saiu errada, porque nossas famílias são normais. Não são família de super-heróis. Acontece, mas na maior parte das vezes, as rebeldias dos nossos filhos foram geradas pela rebeldia de um pai e de uma mãe que não conversou, que não escutou. Claro que existem inúmeras situações. Não dá para a gente estar tocando em caso por caso, mas comece a prestar atenção. Para que a sua palavra seja doce para eles, é necessário que você se alimente da palavra doce do Senhor. Porque aquilo que o profeta foi enviado para sustentar aquele povo, antes ele foi sustentado. E pai e mãe que não se sustenta na palavra de Deus, também não consegue conduzir seus filhos para ali. E aí vem esse evangelho. Esse evangelho que nos provoca. Porque esses discípulos estavam perguntando para Jesus a respeito do reino dos céus. Eles queriam saber como é lá no reino dos céus, mas eles estavam usando padrões e conceitos desse reino daqui. E aí eles fazem essa pergunta para Jesus. No reino dos céus, quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? E por que isso? Porque nós somos treinados, e isso há muito tempo, a disputar entre nós quem é o maior, quem tira a nota melhor na escola, quem é promovido a um cargo maior na empresa, quem é exaltado, né, com aquele quadrinho de melhor funcionário do mês. Nós somos o tempo todo provocados a sermos os maiores. Só que Jesus não responde com a mesma moeda. Jesus não entra na deles. Eles perguntam, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus responde. A questão não é quem é o maior. Jesus vai falar de entrar no reino dos céus. Porque eles já estão querendo saber quem é o maior. Jesus vai baixar a bola deles e falar assim, olha, a questão é quem vai entrar no reino dos céus. E o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus. Enquanto eles estavam preocupados com quem é o maior, Jesus apresentou para eles um programa de vida para poder entrar no reino dos céus. E aí diz assim, em verdade vos digo, se não vos converterdes, ou seja, a questão não era quem era o maior, a questão é quem se converteu. Porque no céu só vão existir pessoas que viveram um processo de conversão. Quem não viveu o processo de conversão já não está no critério de ir para o céu. Então hoje é o tempo de investir na conversão. Então Jesus, para chegar no reino dos céus, é preciso passar pela conversão. Então não adianta ficar preocupado quem é o maior. A preocupação tem que ser, e eu me converti? E eu estou me convertendo? Hoje eu estou um pouco mais convertido do que ontem, e amanhã eu vou ter que me converter um pouco mais do que eu consegui hoje? E aí Jesus continua, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Olha o critério de Jesus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus.
que Jesus quis dizer com isso? Que é para a gente, depois de adulto, ficar infantilizado? Ou que é para nós, que já somos adultos, ficarmos o tempo todo, ai, bom quando eu era pequeno, ai, que vontade que esse tempo voltasse. Não volta. Não volta mais. Jesus não estava pedindo para nós sermos irresponsáveis e deixarmos de ser adultos. Não. Jesus estava dizendo da recuperação da simplicidade, da pureza de coração, da coragem de sermos pequenos. E o tempo todo nós somos provocados para sermos grandes logo. Se a gente conversar um pouquinho com as crianças, eles não veem a hora de crescer para ficar gente grande. E aí sempre tem um adulto falando assim, calma, aproveita que essa é a melhor fase da vida. Não é assim que acontece? Quando a gente vê as nossas crianças doidas para crescer logo. Calma, aproveita. Jesus foi além. Jesus falou, se você não se converter e se tornar como uma dessas crianças, pequeno, você não vai entrar no reino dos céus. Olha que diferença dos critérios do mundo. Nos critérios do mundo, você só é realizado se for um homem de muito sucesso, se tiver muito dinheiro, se você for o melhor da sua empresa, se você for o maior. O reino dos céus funciona com critérios diferentes. Por isso que a gente precisa se converter. Por isso que nós precisamos fazer um caminho de transformação e de mudança, porque nós fomos treinados nos critérios do mundo, mas nós não fomos criados para esse mundo. A gente está aqui só de passagem. E o que nos treina? A conversão. Esse caminho de se tornar pequeno, ainda que eu tenha o melhor diploma, ainda que eu tenha a melhor casa, ainda que eu tenha a melhor formação, ainda que eu seja o melhor funcionário do mês, isso não precisa fazer de mim alguém maior do que o outro. Isso precisa fazer de mim alguém mais convertido. E aí Jesus continua, porque Jesus é um fino pedagogo. Ele dá a palavra e depois ele dá o exemplo. Porque ele sabia que falar com adulto é cabeça dura. Adulto tem que escutar, mas adulto também tem que ver. E aí o que Jesus faz? Jesus pega essa criança, coloca ali no meio e vai dizendo, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Jesus vai falar de não desprezar as crianças. E eu não posso ser omisso de não usar este evangelho, dessa liturgia, para dizer que também Jesus estava dizendo de não desprezar nenhum desses pequeninos, inclusive no ventre materno. Jesus também estava falando que as nossas crianças que estão sendo geradas, elas não podem ser desprezadas. E olha o argumento. Porque os anjos, o anjo dessa criança está lá no céu, contemplando a face do Pai. Então, também as crianças que estão no ventre, elas não podem ser desprezadas. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. E aí vem essa fala bonita de Jesus. Essa fala bonita de Jesus para mim e para você, quando Jesus vai dizendo assim, que vos parece? Jesus fez uma pergunta. Se um homem tem 100 ovelhas, presta atenção nos critérios do reino e nos critérios do mundo. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele não deixa as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Nos critérios do mundo bom, se eu tenho 100 e perdi uma, pelo menos eu tenho as 99. A maioria ficou comigo. Jesus não funciona pela maioria. Jesus vê cada um individualmente. O critério do reino é diferente. Por isso que se você for perguntar para um pai e para uma mãe, né, se ele prefere a maioria dos filhos ou um filho só, ele vai dizer, eu prefiro todos. Escolhe entre eles, eu quero todos. Se nós que somos maus queremos todos os filhos, imagina Deus que é bom. Imagina Deus que é a bondade. Ele vai querer só 99 e vai perder um. Não, aí Jesus termina dizendo, do mesmo modo o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Meu irmão, minha irmã,
A palavra de hoje é para você e para sua família. Porque Deus não quer perder nenhum. Porque Deus não quer perder nenhuma família. Porque Deus não quer perder nenhuma pessoa. Nós precisamos também não querer perder as pessoas dentro de casa. Nós também precisamos escolher não perder esse esposo, não perder essa esposa, não perder esse filho, essa filha, não perder esse pai e essa mãe. Mas nós precisamos fazer escolhas e a nossa escolha precisa nos comprometer. Defender a família não é sair brigando por ela. Defender a família é diminuir um pouco de briga dentro dela. Se tem uma ovelha perdida na sua família, se entre todas um da família se perdeu, não usa aquela frase, eu já sabia, ele vai quebrar a cara, coisa boa, ele vai aprender. Não, não é assim no reino dos céus. Não é assim que o Pai faz. Vai atrás. Se perdeu nas drogas, não desiste. Não tenha vergonha de lutar por aqueles da sua família que se desviou no mundo das drogas, que se perdeu pelo adultério, que te ignora, que não te perdoa, ou que você não consegue perdoar. Nessa Semana Nacional da Família, nesse Congresso Mundial das Famílias, a grande atitude é começar a recuperar as ovelhas perdidas da sua casa. Começar a recuperar. Quem é aquela pessoa que você precisa ligar para ela hoje? Que faz tempo que você não manda uma mensagem, que faz tempo que você não liga, e você deve estar falando assim, padre, é muito difícil. Deixa de ser mentiroso, rapaz, hoje não é mais difícil. Você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um desenho daqueles que a gente manda no celular. Você não tem coragem, covardão, de falar? Manda um desenhinho. Começa, mas não perca. É sua família, é a nossa família. Enquanto nós estivermos querendo famílias perfeitas, nós vamos estar sempre olhando para a família do outro, sempre olhando para o pai do outro, para a mãe do outro, para os filhos do outro. Que coisa dura, triste é um filho ouvir os pais comparando, falando que os filhos dos outros são melhores, dão mais alegria. Existem muitas formas de se abortar uma família. Além dessa do ventre, que estão tentando defender aí. Mas a nossa língua muitas vezes aborta, martiriza, machuca. E nessa noite, com a autoridade da liturgia e do testemunho de São Maximiliano Maria Kolbe, que morreu, e na hora da morte, a última palavra que ele disse foi Ave Maria. Extremamente devoto da Virgem Maria. Fundou a Milícia da Imaculada. Nós queremos recorrer a São Maximiliano Maria Kolbe e a Imaculada, que defenda as nossas famílias, que defenda as crianças que estão sendo atacadas no ventre. O lugar mais seguro para uma criança é o ventre da mãe. Só que hoje elas correm risco, seja pelo aborto, seja pela pílula do dia seguinte, que é abortiva. A liturgia de hoje está falando, não desprezeis nenhum desses pequeninos. E desculpa ser ousado e dizer assim, se você está acompanhando e te pesa a consciência porque um dia você cometeu um aborto, ou porque você participou e apoiou esse aborto, não fuja de Deus. Se você é essa ovelha número 100 que se desviou, Ele está atrás de você. Você, mulher, que é atormentada pelo arrependimento doído e sofrido de um dia ter cometido o aborto, filha, tem perdão para você, mas é necessário arrependimento. Filha, tem perdão para você, mas é necessário que você tenha coragem de se aproximar, se confessar. Senhor, nessa noite, nós queremos apresentar as nossas famílias. O mundo, Senhor, com as suas políticas, tem tentado abortar esse projeto lindo que é ser família. Mas nós estamos hoje recorrendo à ação da Tua graça. Salva as nossas famílias, salva as nossas crianças. Salva agora, Senhor Jesus, essas famílias que estão sendo atormentadas pelo divórcio,
provocadas, Senhor, pelas discussões, pelas brigas. Senhor, que nenhum se perca dessa família. Que a tua misericórdia nos alcance agora. Que a tua misericórdia alcance agora pais que precisam se reconciliar com os filhos. Hoje que nós celebramos esse santo que morreu no lugar de um pai de família, quantos filhos têm matado os pais porque não falam mais com o pai? Porque brigaram por causa de herança. Porque brigaram por causa de dinheiro, de coisas. Nessa noite, por intercessão de São Maximiliano Kolbe, Deus está resgatando as nossas famílias. Deus está deixando as 99 que estão bem para se preocupar com a sua família agora, que é a nossa família. Por isso, Senhor, nessa noite, nessa Eucaristia, que haja festa no céu e essa alegria do Evangelho por essa família que o Senhor está alcançando, pelas pessoas dessa família que o Senhor está buscando agora. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor que acolhe as nossas famílias, assim como elas são. Acolhe a nossa verdade na tua misericórdia. E com a força da tua misericórdia nos ajuda a nos converter. Nos ajuda a trilhar um caminho de conversão para que nós estejamos no reino dos céus. Cuida de nós, Senhor, e nos ajuda a trilhar esse caminho. Faz de nós homens e mulheres de conversão. Faz de nós, Senhor, pessoas alimentadas pela tua palavra e convertidas na vida. Alimentados pela tua palavra e testemunhas de uma conversão verdadeira. São Maximiliano Kolbe, guarda as nossas famílias. Cubra as nossas famílias agora. De forma especial aquelas famílias que se desinstalaram, que foram desistindo uns dos outros. Famílias desfaceladas, porque houve desistência. Você que está tentando desistir da sua família. Você que está tentando desistir do seu casamento. Você que está tentando desistir do seu pai e da sua mãe porque eles ficaram velhos, estão doentes e estão dando trabalho. Família comporta isso também. Comporta cuidados pequenos, mas família também comporta cuidar dos nossos idosos, cuidar dos nossos doentes, ter paciência com aqueles que se encontram hoje bem mais velhos. Isso é ser família, porque é cuidando dos mais velhos que os seus filhos vão aprender como cuidar de você, quando você for o velho dessa família. Que esse ofertório alcance o nosso coração e alcance a nossa casa e as nossas famílias. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.